Olá pessoal, passando aqui para comentar os dados de emprego da PNAD contínua. Meu nome é Renan Pieri, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe o conteúdo para o projeto continuar crescendo. Bem, divulgamos na semana passada os dados da PNAD, o dado mensal de agosto. Né? Tivemos uma continuidade na evolução do emprego, com mais pessoas ocupadas, uma queda da taxa de desemprego e aumento de renda. Compartilhar e mostrar os dados para vocês, direto do site do IBGE. Então a gente tem aqui que a taxa de desemprego, inicia essa série, esse último decréscimo, em 2021 ainda, no seu auge em 14,8%. Né? E desde então, desde 2021, veio uma queda vertiginosa, primeiro num processo de recuperação do emprego perdido na pandemia, muito emprego foi postergado, etc. Mas em algum momento a gente recupera muito mais do que o nível pré-pandemia, O nível pré-pandemia está aqui em janeiro de 2020, estava em 11,4%, mais ou menos, Então estávamos em 2 dígitos de desemprego. E em algum momento, em 22, a gente já cai para um dígito e chegamos agora a 6,6% de taxa de desocupação, taxa de desemprego, que é a menor para o trimestre encerrado em agosto da série histórica. Desde que mudou a metodologia em 2012, esse é o menor nível. Então a gente só tem comparação de 2012 em diante. Tá? Estamos quase da mínima histórica da série, considerando todos os períodos possíveis, que é aqui, se não me engano, 6,3%. Bom, se a gente olha graficamente, o mercado não dá sinais de desaceleração tão rápido, tá? Então é possível que continue caindo mais um pouco a taxa de desemprego, principalmente com as contratações ao final do ano. Um outro dado aqui do site do IBGE é o rendimento médio do trabalho real, Então a gente já tem a comparação na série histórica, que atingiu aqui os R$ 3.228 por mês de rendimento habitual, o que a pessoa geralmente ganha. A gente tem que fazer esse disclaimer que é habitual porque 39% dos ocupados são informais, então a renda pode variar muito de um mês para o outro, conforme que a pessoa consegue vender mais de produtos, serviços, etc. O que é interessante, embora não seja o pico da série histórica, ele é, na verdade, o pico, digamos, real, estruturado, explicado pelo mercado. Você tem um valor um pouquinho maior aqui no auge de 2020. É maior? Tá igual, praticamente igual. Tá? Mas esse pico em 2020 é durante a pandemia, ele é um pouco fake porque o salário médio cresceu porque muita gente ganhava pouco para do emprego. Então a gente tem um salto bastante expressivo. Se pegar a mínima aqui desse aumento, no final de 21, que dá 2.803, são aí mais de R$ 400 por pessoa, média. Então é um aumento bastante expressivo, e sai um pouco desse cenário de estagnação que a gente vinha da renda desde o início da série histórica. A gente teve um período muito ruim aqui em 15 e 16, não tão ruim quanto a pandemia, claro, mas muito ruim em termos de queda de salário. Então a gente vivia uma estagnação da renda do trabalho que está sendo revertida. Tá? Então o mercado de trabalho bastante aquecido. Mostrando mais alguns dados, a gente também tem que a desocupação por idade tem caído para todas as idades. Para quem não conhece esse dado, chama sempre atenção o desemprego entre os mais jovens, 14 a 17 anos, que é de 28%. É pouca gente na amostra em termos percentuais, porque a maior parte das pessoas está estudando, ou tentando alguma coisa, mas até pela falta de formação educacional, é natural que a taxa de desemprego aqui seja mais alta. E jovens de 18 a 24 anos, esse sim um pouquinho mais complicado, que está em 14%. Tá? Então, ainda não é o maior volume, percentual da população, dada a mudança na nossa pirâmide etária, mas o desemprego entre jovens é sempre mais alto por conta da má qualificação, má qualidade de educação no país, que faz com que as empresas prefiram trabalhadores mais experientes, até pelo custo de treinamento ser menor. Mas mesmo nesses dois grupos, e principalmente 18 a 24 anos, que sempre preocupa, você tem uma queda vertiginosa. Está 14% agora, mas aí no início da queda estava ali em 30%. Então caiu
né? Em termos percentuais, mais da metade, ou quase metade. E para os demais grupos aí seguem mais baixo, chamando a atenção que o grupo de... Vou pegar aqui. 25 a 34 anos, se eu conseguir parar em cima, que está em 6,3%, tá? Que é um grosso da população, né, em termos quantitativos. E então já dá sinais aí que a taxa de desemprego já está baixa, né? É bom sempre lembrar que o desemprego nunca vai atingir zero, né? Porque tem o que a gente chama de desemprego friccional e o desemprego estrutural também. Friccional é aquela pessoa que acabou de sair do trabalho e está procurando uma nova oportunidade, logo vai conseguir. A pessoa está desocupada, né? Tá desempregada, mas ela não é exatamente um grande problema social, né? É natural. Toda vez que você fizer uma foto da realidade naquele momento, vão ter pessoas que vão estar procurando emprego, né? Mas isso não é um problema super preocupante. E tem aqueles que estão sempre desempregados, né? Ou desempregados com muita frequência. Esse sim é um problema de política pública, mas também muito difícil de resolver, né? Porque geralmente falta qualificação, falta experiência, é uma pessoa que já passou da idade, talvez de ingressar no mercado de trabalho, ou trabalhava num setor que não existe mais naquela região, e essa transição de emprego pode ser muito difícil, né, de acontecer. Então essas pessoas sempre vão existir, né? Então às vezes o mercado chega num limite ali de contratações, mesmo tendo gente desocupada ainda, porque o friccional, né, o que acabou de perder o emprego, vai demorar algum tempo para conseguir um trabalho, é natural, o sistema de matching, e o estrutural, ele mesmo que tenha oportunidades, às vezes não se encaixa na vaga, né? Então estamos chegando perto de uma situação de pleno emprego ou algo parecido com isso. Olhando aqui para a desocupação por sexo, né, ela também caiu. É sempre bom lembrar e mostrar que o desemprego ele é diferente para homens e mulheres. A taxa aqui está indo até o segundo trimestre, tá? Mas se a taxa estava em 6,9 no final do segundo trimestre desse ano, ela era 8,6 para mulheres e 5,6 para homens, tá? Então tem uma desigualdade bem grande. Caiu muito o desemprego para mulheres também, mas ainda a desigualdade persiste, né? Aí tem várias questões. Tem questão de discriminação de gênero, mas também tem questões culturais, que também, de certa forma, pode ser chamado de machismo ou não, de mulheres estarem mais presentes em algumas ocupações do que outras, né? E isso, obviamente, pode gerar dificuldades aqui. Muito bem. Bom, também queria mostrar um outro dado do que eu tabulei para o segundo trimestre desse ano, que é o crescimento do salário real, né? Real, que eu digo é descontado da inflação, entre os diferentes setores da economia, né? E o que a gente nota nesse dado é que é muito heterogêneo entre os setores de atividade econômica, né? Então, quando a gente fala que o salário está aumentando, né? Está aumentando na média, né? Mas certamente, deixa eu mostrar aqui melhor. Eu preciso tirar minha foto daqui. Aí. Tá bom. Mas certamente varia de maneira muito distinta entre os setores, tá? Então, por exemplo, enquanto a indústria teve um crescimento de 8,4%, né, e chama atenção também a administração pública, crescimento de 8,2%, você tem ali a agropecuária que teve queda no salário, tá? E também o setor de construção civil. Então, a amplitude de diferença aqui no acumulado dos últimos 12 meses, ela é bastante distinta conforme o setor que eu analiso, e na média dá os 5,3% real para a economia como um todo, tá? Setor público aumentou o salário, é uma espécie de recomposição, né, que teve das perdas da pandemia. Não estou dizendo que é suficiente ou não, mas estou dizendo que é uma política, né, adotada pelo novo governo federal e, consequentemente, estadual e municipal também, tá? A indústria teve um desempenho bom, né, nesse ano, então naturalmente você vai ter, e conforme reduz o número de ocupados, né, fica mais difícil para as empresas conseguirem gente para trabalhar. E aí as negociações ocorrem e os setores formalizados, principalmente os setores mais sindicalizados, vão sair na frente nessa barganha para conseguir aumentar salário,
né? É o caso da indústria aqui, por exemplo. Tá? Mas teve transportes também que teve um aumento expressivo, alojamento e alimentação também aumentou bastante, educação também. Tá? Então é isso. A economia tem continuado um processo de geração de empregos, são 102 milhões de ocupados atualmente. Está melhorando a formalização, ainda que de forma lenta. Salários têm crescido bastante em termos percentuais. Eu sei que o salário é baixo ainda, né? Em geral, na média, mas a média está aumentado. Isso gera efeitos em cadeia na economia, né? Mais gente recebendo salário, mais massa salarial, mais pessoas consumindo. Isso tudo gera um crescimento econômico maior, né? E é por isso que semana a semana no relatório Focus a gente tem visto revisões para cima da taxa de crescimento econômico, mas também gera pressão inflacionária e isso também explica a retomada do aumento da Selic, né? Eu costumo dizer que melhorar o mercado de trabalho é uma coisa sempre boa, né? Mas se essa melhora vem de mais demanda, né, por produtos, serviços, muito disso também estimulado pelo aumento dos gastos governamentais. Se eu não me engano, o dado que eu tenho de cabeça é um crescimento de 10,5% dos gastos no último ano. Tudo isso vai gerar inflação. O jeito de crescer o mercado de trabalho sem gerar inflação é se ele vier de choques de inovação, de aumento de produtividade e de eficiência das empresas. Tá? Não parece ser o caso predominante nesse atual momento de expansão da economia brasileira. Por isso a gente deve esperar algum ajuste monetário se o ajuste fiscal não se intensivar nos próximos meses. Tá bom? Mas boas notícias do mercado de trabalho, vamos continuar acompanhando, o mercado tem surpreendido todo mundo e espero que a gente consiga bater mais recordes de geração de empregos, não seria nada mal. Tá? Meu nome é Renan Pieri, obrigado por me acompanhar até aqui, curte o vídeo, compartilhe, por favor, se inscreva no canal e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.